Olá! Iniciamos hoje nossa análise de um material bem prático sobre técnicas de solda em placas eletrônicas, baseado no guia do Eduardo Tessmann. A ideia aqui é desvendar um pouco essa habilidade, né, que é tão importante para quem mexe com reparo eletrônico. Vamos ver desde o básico até umas coisas mais complexas. Preparados? Com certeza. A soldagem é fundamental mesmo. Dominar essas técnicas que o material aborda pode ser o grande diferencial, sabe? O guia mostra uma progressão bem interessante. Certo. Então vamos começar pelo começo, né? A solda tipo 1. Pelo que eu li, foca mais naqueles componentes maiores, tipo memórias DIP, aqueles com pinos que atravessam a placa. Isso, exatamente. É o ponto de partida ideal, porque, eles são maiores, mais fáceis de manusear e aguentam um pouco mais o calor. As ferramentas são mais simples também. Tipo um ferro de solda comum. Um ferro comum. O guia até cita um de 30 watts como exemplo, um sugador de solda e, claro, solvente para limpar depois. A simplicidade ajuda a focar na mecânica básica da coisa, né? E o procedimento que ele descreve parece direto. Bota um pouco de solda nova para ajudar a derreter a velha, aquece, suga tudo e tira o componente. Mas o guia alerta para algum erro comum nessa fase, além de esquecer de limpar? Sim. Um ponto importante que o material ressalta é o risco de danificar as ilhas de contato na placa. Se aplicar muita força ou, deixar o ferro quente tempo demais ali na hora de tirar. Ah, entendi. E a limpeza depois não é só para ficar bonito, não. Resto de fluxo pode corroer ou até conduzir um pouquinho. Aí já viu, né? Pode dar problema lá na frente. Entendido. Bom, aí avançando para a solda tipo 2, a coisa começa a ficar mais delicada com os componentes de superfície, os SMD, tipo chips PLCC. O que muda aqui fundamentalmente? Então, aqui já entra a estação de retrabalho SMD. Aquela de ar quente. Ah, sim. Ela é necessária porque esses componentes não têm pino atravessando, né? O calor tem que ser aplicado por cima de forma bem controlada na área toda do componente. O guia mostra um modelo, mas o princípio é esse, controle fino. Controle fino. De que exatamente? Qual o maior perigo nessa etapa segundo o guia? É um equilíbrio bem delicado, sabe? Entre a temperatura e o fluxo de ar. O material é bem claro quanto a isso. Muito calor pode fazer a placa borbulhar ou até descolar as trilhas. Nossa, e se o ar for muito forte, ele simplesmente varre os componentes vizinhos, que são minúsculos às vezes. Achar a regulagem certa, que pode variar para cada placa, para cada componente, é aí que a prática entra forte segundo a fonte. Faz todo sentido. E para tirar o componente, ele fala de fazer movimentos circulares com o bico de ar quente para não concentrar calor num ponto só. Depois, claro, que limpar com álcool isopropílico e o guia dá um destaque visual enorme para o alinhamento do componente novo. Por quê? É tão crítico assim? Crítico é pouco. Um desalinhamento mínimo no SMD significa falha na certa. Os contatos são muito próximos. Um pouquinho torto e você pode ter um curto entre dois pinos ou simplesmente um pino não encosta onde devia. As fotos de certo e errado no material ilustram isso muito bem. Entendi. Seguindo no material, ele vai para o nível 3. Parece que aplicar essas técnicas de ar quente, mas em componentes ainda menores, mais juntinhos na placa. A precisão aqui deve ser absurda, né? Exatamente. É pegar tudo que aprendeu antes e aplicar numa microescala. O processo é parecido, sabe? Aquecer, dar uma checada se soltou, talvez com um soprinho ou empurrando de leve, tirar com a pinça, preparar os pads, aplicar fluxo, posicionar um novo e soldar. Só que a margem para erro é mínima. E é aqui que a fonte introduz um item essencial. As lupas! Lembro de ver isso. O guia menciona vários tipos, de mão, de cabeça, aquelas de bancada com luz. Imagino que sem isso seja impossível trabalhar nessas pecinhas, né? Totalmente dispensável. E não é só para enxergar melhor o componente em si. É para conseguir ver problemas que a olho nu passam batido. Tipo, uma ponte de solda minúscula entre dois terminais, um posicionamento que parece certo, mas está um fio de cabelo fora do lugar. O uso da lupa, pelo que o material indica, é o que garante a precisão e evita ter que fazer tudo de novo. E o guia ainda fala de processadores, né? Que são bem complexos.
mas a lógica é a mesma do ar quente. A lógica base, sim, é a mesma, mas claro, com cuidado redobrado por causa do tamanho e da quantidade de conexões, né? O material até detalha uns passos a mais que são importantes. Como que, por exemplo? Tipo limpar o próprio chip antes de colocar de volta e depois de soldado, verificar tudo com multímetro para ter certeza que não ficou nenhum curto. O risco é alto, então toda checagem é pouca. Ok, então para a gente resumir essa jornada que o material propõe, a gente começa com a solda mais manual, né, em componentes maiores, com ferro e sugador. Depois evolui para o ar quente, com controle rigoroso para os SMDs, e aí chega na microsoldagem, que exige uma precisão quase cirúrgica e ajuda de lupa. É isso? Isso, resume muito bem a progressão. O que fica claro no material do Tessmann é o seguinte: a prática leva à sensibilidade. Tem que ter a ferramenta certa para cada tipo de trabalho, controlar bem o calor, ter uma atenção assim obsessiva com o alinhamento e, claro, limpar tudo muito bem em cada etapa. São esses os pilares para ter sucesso no reparo nesse nível. Interessante. Fica até uma pergunta no ar, né? Com tanta automação hoje em dia na fabricação e até em alguns diagnósticos, como ficam essas habilidades manuais tão detalhadas? Será que elas vão se tornando obsoletas ou, pelo contrário, viram um nicho de especialização ainda mais valioso para resolver aqueles problemas que, bom, as máquinas ainda não dão conta? É algo para a gente pensar, né?